Olá galera, então dando continuidade ao nosso estudo de trigonometria, nós já aprendemos sobre o que é hipotenusa, o que é um cateto adjacente, o que é um cateto oposto. Agora nós vamos juntar essas informações para aí sim vermos as razões trigonométricas. Razões indica que são divisões, frações, tá? A primeira delas é chamada seno. O que seria o seno? Essa notação aí significa o seno do ângulo alfa. Ele é dado pela divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Aí o ângulo é alfa, mas poderia ser qualquer ângulo, tá? A segunda razão trigonométrica é chamada cosseno. Ela é escrita assim, cos, né, cosseno do ângulo alfa. Ele é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, ela é simbolizada por TG alfa ou TAN alfa. Ela é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então aqui na ilustração, vamos ver aí como é que é o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa e do ângulo beta. Então repara, o seno do ângulo alfa, vamos olhar então para o ângulo em azul. Quem é o cateto oposto a ele? É o C. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, C sobre A. O cosseno. Se o C é o cateto oposto, o B que vai ser o cateto adjacente. B sobre A porque também divide pela hipotenusa. E a tangente? A tangente não tem hipotenusa. É o cateto oposto, que no caso é o C, pelo cateto adjacente, que é o B. Vamos agora, para treinar mais, olhar para o ângulo beta. O ângulo em verde ali. Quem é o seno de beta? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o B sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno vai ser o C, que é o cateto que está adjacente a ele, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o A. E a tangente vai ser o cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente. Percebo que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E que as tangentes elas ficam invertidas. Ó, do ângulo alfa é C sobre B e a do ângulo beta B sobre C. Agora, vamos ver um exemplo com números, tá? Vamos lá. Seno do ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? 4. Quem é a hipotenusa? 5. Então, 4 sobre 5. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo alfa, 3, hipotenusa 5. E a tangente é o cateto oposto, 4, sobre o cateto adjacente, 3. Em relação ao ângulo beta, cateto oposto, 3, hipotenusa 5. Cateto adjacente, 4, hipotenusa 5. E a tangente, cateto oposto, 3, cateto adjacente, 4. E, para a gente finalizar, vamos ver um exemplo aqui dos exercícios que são mais comuns. Então, a gente tem que encontrar o valor de x. E na questão dá o valor do seno, cosseno e tangente de 15 graus, que isso tem uma tabela trigonométrica, mas a questão sempre dá. Então, para a gente fazer esse tipo de exercício, ele sempre vai te dar duas informações. Nós não vamos usar as 3 razões trigonométricas, nós vamos usar somente uma delas. Mas qual que nós vamos usar? Vai depender dos elementos que nós tivermos no triângulo. Nesse primeiro, o que nós temos? O 2, ele é a hipotenusa, ele está de frente para o ângulo de 90. O x, em relação ao ângulo de 15 graus, ele está de frente para ele. Então, ele é cateto oposto. Qual a razão trigonométrica usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, nós vamos usar o seno, no caso de 15 graus, que é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 2. E aí, no lugar do seno de 15 graus, a gente olha lá em cima quanto vale o seno de 15 graus. 0,26. Então, a gente substitui. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação aí, a gente multiplica cruzado. Então, eu multiplico 0,26 por 2. X, então, igual a 0,52. Exemplo B. O que nós temos? Hipotenusa. Eu não fiz a marcação ali do ângulo de 90 graus, mas ele está ali.
E o 9,7, repara que ele agora está do lado do ângulo, então ele é cateto adjacente. Qual razão trigonométrica usa cateto adjacente? A hipotenusa é o cosseno. No caso, o cosseno de 15 graus é o cateto adjacente, que fica em cima, sobre a hipotenusa, que fica embaixo. Cosseno de 15, olhando lá em cima, é 0,97. Nesse caso aí, quando o x está embaixo, a gente pode somente trocar de posição o x com 0,97. Tá vendo como eu fiz aqui? E aí agora a gente faz a divisão. Dividindo 9,7 por 0,97, a gente encontra x igual a 10. E no último, repara que nesse último a gente não tem hipotenusa. Quando a gente não tem hipotenusa, a gente vai usar a tangente. Vamos identificar quem são os carinhas aí. O 8, ele está do lado do ângulo, cateto adjacente. O x, ele está de frente para o ângulo, é o cateto oposto. Cuidado que se a gente trocar vai dar errado. Então, a gente vai usar agora a tangente de 15, que é o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 8. Tangente de 15, a gente olhando lá em cima, é 0,27. E aí a gente faz como fizemos na primeira. A gente multiplica cruzado aí, ó, que está na mesma posição da primeira. Então, da letra A, 0,27 vezes 8, x igual a 2,6. Isso aí é a matéria, né, a teoria que eu procurei explicar para vocês sobre razão trigonométrica, já os conceitos aí de aplicação do seno, cosseno e tangente. Espero que tenham ajudado. Forte abraço.